Olá pessoal, como eu havia prometido, estou de volta aqui para o nosso segundo vídeo, tá certo? E eu tinha falado para vocês, encerrei a aula passada falando que nós tínhamos que abordar duas coisinhas, né? Dois institutos relacionados aos direitos sociais que são bastante importantes. Nós vamos a eles agora. Vamos falar, pessoal, de cláusula da reserva do possível e vamos falar de mínimo existencial, tá? Cláusula da reserva do possível, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, né, desse instituto, talvez lá em direito ambiental, né, ou talvez até em direito civil, alguma coisa assim, né? Mas o que é esta cláusula da reserva do possível? Bom, de cara, pessoal, eu digo para vocês que esse é um instituto que nasce, né, tem origem na década de 1970 na Alemanha. Fruto da cultura jurídica alemã, né? Esses alemães são danados, né? Em tudo, inclusive no direito, né, pessoal? Então, na Alemanha, surge, né, lá na Alemanha, lá onde caiu lá o direito ao esquecimento, né, que nós já estudamos, também surgiu lá essa tal cláusula da reserva do possível, que tem como ideia central, pessoal, né, essa contraposição, né, essa contraposição de forças, né, essa disputa entre as imposições constitucionais para uma existência digna, os tais direitos sociais que nós acabamos de ver, e o que seria razoável exigir do Estado, pessoal. O que acontece? Vou contar para você o caso, né, o lead case aqui, que fez surgir na Alemanha a cláusula da reserva do possível, de forma bem resumida, bem simplificada, né? Década de 70 na Alemanha, um estudante alemão faz um vestibular deles lá para ingresso numa faculdade de medicina e ele não é aprovado. Ele não consegue aprovação em nenhuma para cursar nenhuma das faculdades de medicinas disponíveis à época, tá certo? Então o que ele faz? Ele entra com um mandado de segurança contra o governo alemão, alegando que a Constituição alemã garante a todos os alemães o direito à educação. E se a Constituição dá o direito à educação a todos, o governo teria obrigação de garantir a ele, tá, enquanto cidadão alemão, uma vaga numa faculdade pública de medicina. Tá certo? Essa é a ideia. Tá bem, pessoal? E aí vem esse embate, né? Existe o direito social em questão? Existe. Está falando de direito à educação. Mas até que ponto eu posso exigir do Estado o atendimento deste direito? Tá certo? Posso exigir até que ponto? Educação básica, né? Educação média, educação superior, pós-graduação. Até que ponto eu posso cobrar do Estado, né, a consecução desses tais direitos sociais? Desses direitos que vão reduzir as desigualdades entre as pessoas e proporcionar uma vida mais digna a todos. Este é o problema, tá certo, pessoal? Então isso que a Suprema Corte Alemã teve que enfrentar, né? E como a Suprema Corte Alemã trabalhou a questão, pessoal? Tá? Ela trabalhou a questão, né, justamente introduzindo na discussão essa chamada cláusula da reserva do possível, tá? Que é um fator limitativo a impor, atenção agora, um juízo de razoabilidade no que diz respeito àquilo que é dado ao indivíduo exigir do Estado em termos de prestação estatal. Então a Suprema Corte falou, olha, de fato existe sim, garantido pela Constituição alemã, o direito à educação. Mas até que ponto eu posso cobrar do Estado esse direito à educação? Tá? Essa cobrança iria a ponto de eu exigir o direito a uma vaga num curso superior de medicina? Tá? E a Suprema Corte falou, não. Justamente por quê? Porque isto fere, entendimento da Corte, um juízo de razoabilidade. Ora, se o Estado alemão ofereceu X vagas nas universidades de medicina, é porque ele entende que aquele número é razoável para atender às próprias necessidades da sociedade alemã. Tá certo? O que o Estado tem que criar? Quantas vagas o Estado tem que criar em medicina? As vagas suficientes
para atender, né, com serviços médicos adequados à sociedade, ou as vagas suficientes para atender a todos os que têm desejo de cursar uma faculdade de medicina? A Suprema Corte Alemã falou, óbvio que o Estado vai oferecer as vagas suficientes para atender a demanda por profissionais de medicina na sociedade alemã. Ponto final. Tá certo? E se há mais interessados no curso do que vagas oferecidas, estes interessados que disputem entre si e pela meritocracia, né, uns vão ascender e outros não a essas vagas universitárias. Muito simples, né, pessoal? Então esta é a questão da cláusula da reserva do possível. Até que ponto eu posso cobrar prestações sociais do Estado? Porque tudo tem um limite, tá certo? O limite, a Suprema Corte Alemã vem e fala, o limite do razoável, do que é razoável dentro de um contexto social. Tudo bem, pessoal? Então reparem comigo aqui, turma, aqui é importante para a gente entender e fazer uma distinção, que na Gênese, no seu nascimento, na sua origem, pessoal, a cláusula da reserva do possível não está relacionada com capacidade financeira do Estado, tá certo? A Suprema Corte Alemã, ela não questionou, né, o direito daquele cidadão à vaga em função da condição do Estado alemão de criar uma vaga, ou duas, ou três vagas a mais nos cursos de medicina, ou de criar um novo curso de medicina, uma nova universidade, uma nova faculdade de medicina, né, custeada pelo Estado alemão. Até porque a gente sabe, a Alemanha é a economia mais forte da Europa, né? É sempre ali, terceira, quarta maior economia do mundo. É um país muito rico, muito desenvolvido. Então o Estado alemão certamente poderia criar essas vagas, tá? Então a questão da razoabilidade não está no aspecto financeiro, mas no aspecto social. Ora, para a sociedade alemã é razoável, né? É interessante a criação de mais vagas, ou o que tem já é necessário? Se precisa de mais, então eu cobro o Estado. Se não precisa, os interessados que briguem para chegar a ascender às vagas existentes. Tá certo? Esse foi o ponto de partida. Esta é a origem do raciocínio. Na transposição, porém, desta teoria para o Brasil, né, acabou se transformando, né, a cláusula da reserva do possível em cláusula da reserva do financeiramente possível. Tá certo, pessoal? Cláusula da reserva do possível no Brasil acabou se tornando cláusula da reserva do financeiramente possível. E é natural até, viu, pessoal? Alguns autores fazem críticas, né, sobre isso daí, mas me parece até um tanto natural, né? Porque quando a gente fala da origem do Instituto, nós estamos falando, como eu disse, da maior economia da Europa, tá certo? Então há situações em que, óbvio que o Estado alemão tem condições de instituir o direito em questão, como no exemplo que eu acabei de dar, mas a razoabilidade não se impõe por uma questão social, né? Uma questão de número de vagas suficientes e assim por diante. No Brasil, né, uma economia, né, um país bem mais pobre, né, uma situação bem pior economicamente, né, um país onde se passa fome, que tem uma série de dificuldades, tá? A questão da possibilidade, essa reserva do possível por parte do Estado, acaba caindo necessariamente na questão financeira, tá certo? Quando se cobra um determinado remédio, uma determinada cirurgia, um determinado tratamento, né? Normalmente o Estado diz que não tem condições de fazê-lo, não porque não é razoável sob o aspecto social, é porque falta dinheiro mesmo, né? É porque o Estado não tem dinheiro mesmo, tá certo? É um Estado que gasta muito, é um Estado endividado, é um Estado que planeja mal, né? É um Estado que tem muito problema de corrupção, tá certo? Não estou me referindo a ninguém especificamente, estou falando do Estado de um modo geral. A gente está vendo aí, né? A pandemia está a todo vapor e as polícias civil, federal, ministérios públicos, estaduais, né, e federal já estão batendo em cima e identificando fraudes, pessoal, na compra de respiradores. Tá certo, gente? Tem gente lucrando fraudulentamente em cima da vida das pessoas, em plena pandemia no Brasil.
Tá certo, turma? Tá? Então é óbvio que um Estado que sofre com corrupção, com falta de planejamento, né, com gastos desmedidos, né, com excesso de cargos públicos, sobretudo cargos comissionados, cargos políticos, né, é lógico que acabaria a cláusula da reserva do possível, né, debandando para a questão financeira, caindo em cima da questão financeira. Tá certo? Olha essa passagem comigo aqui do ministro, que agora, né, está mais em voga do que nunca, ministro Alexandre? Não, Celso de Mello. Né? Esse é o ministro da vez. Da semana retrasada era o ministro Alexandre. Semana passada é o ministro Celso de Mello que foi para os holofotes. Né? Está aí com uma decisão extremamente importante da questão do vídeo, da reunião, né, do Sérgio Moro com o presidente e outros ministros. Semana que vem, quando vocês me virem, já vai estar no meio da semana. Hoje eu estou gravando no domingo, tá, pessoal? Hoje é dia 10, né, domingo. Aqui estou no cronômetro, mas deve ser umas 4h30 da tarde, mais ou menos, né? Então, quando vocês me virem lá na quinta-feira, na aula, a semana já vai estar lá para o final. Uma semana que promete ser muito quente. A gente conversa na videoconferência a respeito, tá? Olha o que diz o ministro Celso de Mello, pessoal, sobre a cláusula da reserva do possível, que no Brasil, como eu disse, se transformou em cláusula da reserva do financeiramente possível. Olha lá, a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, tá falando de direitos sociais, tá? Depende em grande medida de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, né? Então ele estabelece um vínculo entre a consecução desses direitos e a condição financeira, né, orçamentária dos Estados, de tal modo que, comprovada objetivamente a incapacidade econômico-financeira do ente estatal, né, da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir a imediata efetivação do comando, né, constante lá no texto da Carta Política. Tá certo, pessoal? Então aqui fica bem claro este vínculo no Brasil que se estabeleceu entre a cláusula da reserva possível com a capacidade, né, financeira, orçamentária do Estado. Tá bem, turma? Tranquilo? E esta, pessoal, vai ser sempre, né, a defesa que o Estado vai utilizar. Né? O Estado, quando eu falo em todas as unidades da federação, vai utilizar quando ele é cobrado na justiça, né, judicialmente, acerca da consecução de um interesse social, né? Sobretudo saúde, né? Muito saúde, creche, vaga em creche, né, em escola, medicamento, né? Esse tipo de cobrança, quando chega, né, efetivamente às barras do judiciário, normalmente a defesa estatal vem em cima desta cláusula da reserva do possível. Olha, eu não estou criando mais vagas em creche porque eu não tenho mais condições nem de manter as que já existem, tá certo? E assim por diante, tá certo? Olha, eu não forneço este medicamento que custa uma caixa com 3 comprimidos, $3.000, porque se eu pagar $3.000 numa caixa de 3 comprimidos, eu salvo esse paciente, mas eu deixo de comprar insulina para 2.000 pessoas, né, diabéticos que precisam do medicamento diariamente, né? Então fica ali o famoso cobertor de pobre, né? Tudo bem, se eu cubro o pé, descubro o pé, descubro a cabeça, descubro o pé, né? E o Estado tem que se equilibrar, né, dentro ali do seu orçamento, de forma a atender esses direitos sociais. Aí entra nesse contexto a cláusula da reserva, né, do financeiramente possível, né? E o judiciário, pessoal? Ao judiciário é dado exigir dos demais poderes constituídos a consecução efetiva dos direitos sociais. Esta é uma questão importante. E aqui entra, pessoal, né, o tal do ativismo judiciário, o ativismo do poder judiciário. O judiciário fazendo as vezes do legislador, o judiciário fazendo as vezes do administrador, né? O judiciário agindo como administração pública, né? Esse ativismo judicial, ativismo do judiciário, está justamente aqui, né? Está nessa pergunta, está embutido isso daí, ó. O judiciário pode exigir dos demais poderes que eles cumpram efetivamente os direitos sociais. Ah, tá bom, senhor prefeito, o senhor não vai dar o remédio? Então eu, juiz, estou mandando que dê. E assim por diante.
tá certo? Pode fazer? Ah, o senhor não está autorizando a cirurgia? Então, eu, juiz, estou mandando que se faça a cirurgia, tá? Então, o judiciário meio que entra na função, né? Ele vai se imiscuir na função de executivo e de legislativo para fazer valer aquilo, né? Sob o argumento de dar efetividade à Constituição. Fazer com que os direitos sociais sejam efetivamente cumpridos. Já que vocês não cumprem, eu, judiciário, estou determinando, né? Estou ordenando o cumprimento, né? Então essa é a questão. Pode ou não pode? Em regra, aí vem uma regra e a exceção, né, pessoal? Sempre no direito, né? A regra é que o estabelecimento de políticas públicas, seja na área da educação, da saúde, da cultura, do lazer, do esporte, do transporte, da moradia, né, da previdência social, tá? Em regra, as políticas públicas, elas são de competência ordinária do executivo e do legislativo. Esta é a regra. E o judiciário, então, não poderia, né, tratar dessas questões, não poderia se intrometer nessas questões. Vamos falar de forma mais simples, né? A exceção, quando factível, quando possível, de fato, né, a satisfação de um direito social, os poderes incumbidos de proporcionar, executivo, legislativo, sobretudo executivo, tá, não o façam, comprometendo a eficácia da Constituição. Então o que o judiciário fala? Olha, em regra é você, executivo, legislativo, que vão cuidar, né, das questões de políticas públicas, que vão estabelecer políticas públicas. Porém, se é possível a satisfação de um direito social e ele não o foi, né, não está previsto nas políticas públicas do executivo e do legislativo, então o judiciário, de modo a dar vazão à Constituição, que determinou que esses direitos fossem cumpridos, o judiciário então poderia entrar em ação. Tá certo, pessoal? Simplificando aqui, o judiciário, tá? Ele pode interferir, tá, nessa questão da efetivação dos direitos sociais? Bom, em regra, a priori não. Quem vai dizer quais direitos sociais, né, vão ser agraciados, vão ser implementados e em que medida, em que extensão eles vão ser garantidos é o executivo e o legislativo, sobretudo o executivo, tá certo? No cumprimento o executivo. Porém, se é factível, se é possível, se há condições de se estabelecer um determinado direito social e ele não é contemplado, ele não é observado pelas autoridades ordinariamente incumbidas da missão, executivo e legislativo, então eu posso sim buscar, né, o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine a observância desses direitos pelo executivo e pelo legislativo. Por quê? Porque assim está determinado na Constituição. Assim estar-se-á dando eficácia, de fato, à Constituição Federal. Tá certo? Simplificando, pessoal, tá? Exigir uma vaga numa universidade pública num curso de medicina é razoável? Tá? Talvez não. Tá? Mas exigir vaga no ensino fundamental para uma criança que precisa ingressar nos estudos é razoável? Me parece que sim. Tá certo? Então tudo isso vai depender, né, da casuística, caso a caso. Tá? E onde houver razoabilidade e houver possibilidade, for factível a consecução de um direito social e mesmo assim o Estado não o fizer através do Executivo e do Legislativo, então eu vou buscar o Judiciário para que ele torne efetiva a determinação constitucional. Tudo bem, turminha? Cláusula da reserva do possível, tá? E agora, pessoal, o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, já vou adiantar o fim da história. O mínimo existencial é o contraponto da cláusula da reserva do possível, né? É o outro lado da balança da cláusula da reserva do possível. Mínimo existencial é um conjunto, né, de direitos fundamentais, né, mais indispensáveis para uma vida digna. Essa setinha aqui está sobrando, tá, pessoal? É aqueles direitos fundamentais, né, fundamentalíssimos.
É aqueles direitos fundamentais, né, sem os quais realmente não dá para viver dignamente, né? É os direitos super fundamentais, né? Quais são esses direitos? Bom, parte da doutrina, essa setinha devia estar aqui, né? Parte da doutrina diz que não há um rol definido, tá certo? Não há um rol definido, até porque hoje o que poderia ser hoje um direito fundamental, daqui 20 anos pode não ser. O que é direito fundamental num determinado local pode não ser em outro. Então, parte da doutrina prefere a indeterminação, né? Vai dizer, olha, não tem como determinar quais são os direitos fundamentais. Outra parte da doutrina vem e fala, não, tem sim. Independente de tempo e lugar, tem alguns direitos ali sociais que são extremamente fundamentais, que não podem deixar de ser observados. Que seriam educação fundamental, saúde, assistência social e acesso ao judiciário. Tá? Eu incluiria um outro aqui. Eu incluiria segurança pública. Tá? Ainda mais num país, né, violento, perigoso, né, como o que a gente vive, a sociedade brasileira. Tá? Então, de fato, talvez pode ser que mude de um lugar para o outro. Né? Talvez na Nova Zelândia, segurança pública não seja um direito fundamental, né, um mínimo existencial, né? Um direito fundamentalíssimo, né? Onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas não se agridem, onde as pessoas respeitam a propriedade alheia, né? Onde os governantes respeitam a lei, né? Trabalham em prol da população, tá? Segurança pública talvez não seja tão importante. Estou falando da Nova Zelândia. Num país como o Brasil, segurança pública me parece que deveria estar aqui. Mas eu tirei da doutrina, tá, pessoal? O que a doutrina costuma dizer a respeito. Há divergências, mas normalmente fecha nisso daqui. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Continuando, tá? Sobre o mínimo existencial, né? Aquilo que eu falei lá para vocês, olha lá. Enquanto base fundamental indispensável a uma vida digna, o mínimo existencial acaba por estabelecer os alvos prioritários dos gastos públicos, tá? E eu vou continuar e volto com a explicação. O mínimo existencial funciona como um limitador, um contraponto, né? O outro prato na balança lá, né, da reserva do possível, expondo um núcleo de direitos cuja consecução é de inquestionável razoabilidade, tá? Não podendo Estado negar-se a cumpri-los, nem sob alegação de escassez de recursos. Então, o mínimo fundamental é o núcleo essencial daqueles direitos sociais, né? Os direitos sociais que não podem deixar de forma alguma de ser observados pelo Estado, nem sob a alegação de que não há recursos suficientes, tá? O Estado, então, que trate de priorizá-los, né? Que não crie, que não estabeleça outras despesas sem antes suprir a população daquele mínimo existencial, daquele mínimo de direito essencialíssimo, fundamentalíssimo. Tá certo, pessoal? Então esta é a ideia. O Cachorro resolveu fazer uma participação especial na aula, né? Então esta é a ideia, pessoal. Mínimo existencial é aquele conjunto de direitos fundamentalíssimos, aqueles direitos sociais, aquelas prestações estatais que não podem deixar de forma alguma de serem observadas pelo Estado, né? Porque de fato são nucleares. Tudo bem? Que o Estado não pode deixar de cumpri-las nem sob o argumento de que faltam recursos para tanto, tá? Porque elas devem ser priorizadas, tá? O Estado, então, que não estabeleça outras despesas sem antes, né, estabelecer, né, sem antes garantir a consecução desse mínimo de direito existencial. Então, esta é a ideia. Senão seria muito simples também, né, para o Estado. A existência lá, acho que acabamos aqui, né? A exigência de... Eu exijo do Estado uma prestação social, um direito social. O Estado fala em cláusula da reserva do possível, né? A reserva do financeiramente possível. Eu, o Estado, não tenho dinheiro para custear essa despesa e fica por isso mesmo? Tá? Antes nós temos que passar pelo crivo aqui do mínimo existencial. Tá? O Estado que não tem condições de atender a esta demanda, a esse direito social, mas ele é um direito fundamentalíssimo. Se ele é um direito fundamentalíssimo,
se ele está dentro daquele conceito de mínimo existencial, então, senhor Estado, não me venha com chorumelas, não me venha dizendo que não tem dinheiro. Priorize, porque esse tipo de direito tem sim que ser atendido, tem sim que ser obrigatoriamente, né, oferecido pelo Estado, né? A gente volta naquele ponto, né, pessoal, que eu coloquei agora há pouco no exemplo, né? Educação. Ah, não dá para criar novas universidades públicas? Tá, razoável, tá? Agora, ensino fundamental, não. Ensino fundamental sempre tem que ter vagas suficientes, tá certo? Ah, se não tem vaga suficiente na rede pública universitária, deveria, mas não tem. Vamos deixar então para o futuro. Quem sabe, né, quando o Estado tiver uma condição de caixa melhor. Agora, se tratar de educação fundamental, aí não tem conversa. Aí a prioridade tem que ser dada, tá? E não me venha com cláusula de reserva do possível aqui, porque isso aqui é mínimo existencial. Tudo bem, pessoal? Beleza? Eu vou encerrando por aqui, tá? Com isso a gente vai virando a página aqui dos direitos sociais. Na próxima aula, vamos falar de um tema bem bacana, que é direitos da nacionalidade. Tá bem, turminha? Mas antes, eu volto ainda hoje com vocês para passar as questões, né, dessa nossa aula, as questões que vão ser respondidas por vocês lá no fórum do aula. Tá bem, pessoal? Um abraço a todos. Até daqui a pouquinho, já estou de volta, tomando uma aguinha e já volto.